Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal para mais um videozinho de Química, aula 9 dos sistemas materiais. Hoje vamos falar de diagramas de fases, um gráfico muito importante, um gráfico de pressão por temperatura, em que aparece tudo sobre a substância. Questão de estados físicos dela, quando a troca de estado físico, quando ela está num determinado estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Chamado de diagrama de fases, por quê? Porque uma substância pode ter três fases, sólida, líquida ou gasosa. Tem três fases. E nós vamos ter um ponto aqui que as três fases vão conviver ao mesmo tempo. É um ponto de temperatura e pressão do gráfico. Se tu estiver naquela temperatura e naquela pressão, gente, tu pode ter os três estados físicos ali em equilíbrio. Show de bola, né? Diagrama de mudança de estado físico ou diagrama de fases. Tá? Ele fornece muita informação sobre a substância química com relação aos estados físicos. Tá? Ele dá, por exemplo, todas as temperaturas e todas as pressões em que ocorre mudança de estado físico, mudança de fase. Tá? Você sabe que a água nem sempre ferve a 100, nem sempre congela a 0. Existem infinitas temperaturas de congelamento da água, infinitas temperaturas de ebulição da água. Tá? Nós dependemos da pressão. Se a pressão é 1 atm, aí sim a água ferve a 100 e a água congela a 0. Tá? Mas muito cuidado. Então, aqui nós temos todos. Temperaturas e pressões para cada estado físico. Olha só, gente. Tu sabe a temperatura, sabe a pressão. Vai lá naquele gráfico, bota a temperatura e bota a pressão. Tu pode saber se a substância ali está no estado sólido, líquido ou gasoso. Pá, que coisa, né? Além de tudo, tem esse tal de ponto triplo, que é o ponto onde há um encontro de três curvas. É um gráfico formado por três curvas. E esse é um ponto de encontro das três curvas. Quando as três curvas se encontram, ali, naquele ponto de temperatura e pressão, os três estados físicos podem conviver em equilíbrio. Vamos ao diagrama de fases da água, que é muito importante. Tá? É o de maior incidência em tudo. Tá? Desde do colégio, no ensino médio, até a faculdade. Se trabalha muito o diagrama de fase da água. Certo? Então, olha lá. Primeira curva das três curvas que formam esse diagrama. Curva de vaporização, condensação. Fornece todos os pontos de temperatura e pressão onde ocorre a mudança de estado, do estado líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Tá bom? Então, vaporização, condensação. Olha aqui, ó, por exemplo, aqui vai estar, ali eu peguei a pressão de 1 atm, ó, e a temperatura de 100 graus. Tu vê que ela é uma temperatura só. Tá? Se tu pegar uma situação que tem panela de pressão, que a pressão é maior que 1 atm, a temperatura vai dar maior que 100. Por isso a panela de pressão cozinha mais rápido. Ela cozinha mais rápido porque a pressão sendo maior, a temperatura de ebulição da água também é maior. A água ferve a uma temperatura maior, cozinhando o alimento mais rapidamente. Tá? Outra coisa, ó, se tu está subindo uma montanha, tá? A pressão, quando tu vai subindo, a pressão vai diminuindo. A pressão vai diminuir e a água lá em cima da montanha vai ferver em temperatura menor que 100. Tá? Não precisa nem ser montanha, aqui tu pega assim, ó, vai até Caxias do Sul. Já teve questões até de vestibulares ali da região que trabalham com essa ideia. Tá? Tu tá na serra, por exemplo, a água vai ferver a 100 na serra ou a menos que 100 na serra? Ferve a menos que 100. Tá? Por quê? Porque a pressão lá é um pouco menor que 1 atm, né? Não é tão menor, não é como em Machu Picchu, por exemplo, né? Mas ela é menor, já vai ferver a temperatura menor que 100. Entenderam a jogada? Segunda curva aí, ó, curva de fusão-solidificação. A curva de fusão-solidificação fornece todos os pontos de temperatura e pressão em que ocorre passagem de estado sólido para líquido e líquido para sólido, né? As passagens de estado que é a fusão e a solidificação, tá bom? Aqui, por exemplo, para a água, ó, a temperatura de fusão da água na pressão de 1 atm, que é 0, ó. Ah, viu só? É aí que tá. Tu viu que tem ali uma curva como essa, ali, a curva azulzinha, tem infinitos pontos ali. Então a água nem sempre congela a 0. Né? Tem aquelas montanhas de neves eternas, né? Onde a pressão é inferior lá e a temperatura de congelamento da água lá é menor que 0. Sei eu, tá 5 graus e ainda tem neve lá. Entenderam a jogada? Isso acontece justamente por esse fato aí, tá? E é muito interessante que a água é uma das poucas substâncias químicas, aliás, a única molecular que tem essa curva inclinada para a esquerda, tá? Por causa da dilatação anômala da água, das peculiaridades da água. Então, devido a isso, essa curva é desse jeito aí. E temos uma terceira curva ainda, que é a curva de sublimação e ressublimação da água. Veja que ela está bem abaixo de 1 atm, por isso que a gente diz assim, a água, nas condições ambientais, ela não sublima nem ressublima, tá certo? Então, para a água é muito difícil fazer isso.
As condições ambientais, a pressão se aproxima de 1 atm. Né? E bom, e aí eu vou colocar para vocês agora o que é o ponto triplo. O ponto triplo é o ponto de encontro dessas três curvas. Tá? Essas três curvas, quando se encontram, ele tem o ponto triplo. Ó. Certo? Ó, antes de chegar no ponto triplo, tá? As regiões do gráfico são importantes também, né? Eu ia botar o ponto triplo depois falar das regiões, mas vamos falar das regiões primeiro. Tá? Sólido, líquido, gasoso, cada região do gráfico é um conjunto de infinitos pontos que estão naquele estado físico. Por exemplo, aonde está no meio, é tipo um Y, né? No meio do Y ali, ó, estado líquido, tá? Depois, assim, ó, do lado esquerdo do Y, sólido, do lado direito, gasoso, entenderam a jogada? Aí tu tem todos os pontos com cada estado físico. Ali o ponto triplo, agora surgiu o ponto triplo ali, né? Olha os valores de ponto triplo para a água. Até a temperatura ela é próxima do zero. Mas olha a pressão, gente. A pressão é quase numa região de vácuo, 0,006. Então, muito cuidado, tá? Quando a nuvem se condensa, passa para o estado líquido, depois passa para o estado sólido. Não vai acontecer da nuvem se condensar lá e formar do gasoso diretamente para o sólido. Tá? Isso é muito, muito importante. Tá? Nessas condições, mesmo nas condições lá da alta atmosfera, nós não vamos ter essa pressão tão baixinha assim. Tá certo? Para a gente conseguir ter processo de sublimação e ressublimação. Então, a nuvem, ela faz o quê? Ela primeiro, o vapor de água se condensa lá, tá? Começa a se formar gotículas de água, e aí essas gotículas de água que vão, então, devido à baixa temperatura, passando para o estado sólido, tá? Formando neve, formando granizo, formando, né, essas tempestades de gelo, né, que a gente conhece. Tá bom? Diagrama de fases da água. Um diagrama muito, muito importante, tá? O diagrama de fase da água talvez seja o mais importante de todos. Se tiver que estudar de novo ele, estuda de novo ele. Tá? Odoni, se tu pegar um ponto, tu quer dizer o seguinte, se tu pegar um ponto, por exemplo, vamos pegar um ponto aqui só para a gente analisar. Vamos pegar um ponto a 1 atm, tá? Vamos pegar um ponto aqui, ó. A água nesse ponto, esse ponto eu vou descer lá, ó, vou botar lá embaixo aqui, tá? Aqui 70 graus, tá? A 1 atm. Qual é o estado físico da água aqui? Tá aqui o estado físico, ó. Estado líquido. Tá? Ou seja, a 70 graus de 1 atm, qual é o estado físico da água? Líquido. Entenderam? Dá todos os pontos de pressão e temperatura e os estados, a relação dos estados. Por isso que é diagrama de fases, gente. As fases sólidas, as fases líquidas e as fases gasosas de todas as substâncias aparecem aí. Eu peguei o diagrama da água aí. Vou pegar mais um diagrama, que é o diagrama do gás carbônico. Ó, apareceu curva de sublimação e sublimação, tá? Não tem problema. Tá? Diagrama de fases do gás carbônico. O diagrama de fase do gás carbônico ele é um pouco diferente do da água, tá? Mas vamos começar pela curva de vaporização e condensação. Tá? Ali dá todos os pontos onde o CO2 pode vaporizar ou condensar. Vocês imaginem que a temperatura deve ser muito alta, temperaturas também altas, né? Então não é muito do nosso dia a dia isso aí, tá? Depois ali entraram duas curvas, né? A curva de fusão, solidificação e a curva de sublimação, ressublimação. O conjunto de três curvas vão formar o diagrama. Ô, Doni, eu percebi que a curva de fusão, solidificação, ela é mais inclinada para a direita. Isso é característica de toda substância, tá? Exceção a água ali, né? Estamos pegando substâncias moleculares, que a gente trabalha muito, tá? Então, a da água cai para a esquerda, das outras substâncias cai sempre para a direita, tá? Por causa daquela questão que eu falei, da dilatação anômala da água, das peculiaridades da água, da relação que existe nas pontes de hidrogênio da água lá, que a gente vai falar no futuro, tá? Deixa quieto por enquanto, tá certo? Bom, aí o que acontece? Nós temos o ponto triplo e os estados físicos da substância CO2. Eu coloquei o ponto triplo para vocês perceberem. Olha onde está o ponto triplo do CO2, gente. É bem importante que vocês observem. Olha a pressão, 5,1 atm. Uma pressão 5 vezes maior que a nossa aqui. Um pouquinho maior que 5 vezes ainda, né? E olha a temperatura, menos 56,6 graus Celsius. Então, é muito fácil a gente imaginar por que o CO2 ele é gasoso nas condições de ambiente. A gente chama ele de gás carbônico. Então, o dióxido de carbono nas condições ambientais vai dar um pontinho aqui, ó, eu coloquei o pontinho, ó, 25 graus de 1 atm, ó, tá, apareceu agora, olha lá no gráfico, tá? Eu vou circular 1 atm, vou circular 25 graus, olha onde caiu o pontinho, qual é o estado físico deste ponto, tá? Dessa pressão e dessa temperatura para o gás carbônico, para o CO2. Gasoso.
E a gente pode pegar qualquer substância química, pegar o diagrama de fases e achar na pressão de 1 atm a 25 graus qual é o estado físico da substância. Porque aí estão todos os estados físicos daquela substância química. Sólido, líquido, gasoso, inclusive os pontos de mudança de estado. Tá? Um gráfico muito, muito importante, gente. Diagrama de fases. Tá certo? Olha, muito obrigado por virem até aqui, na minha simplicidade, das minhas aulas aí. Eu espero que tenha ajudado vocês, tá? De coração, tá? Já deixa o likezinho se veio até aqui, tá? E a gente volta a se encontrar, continua fazendo o curso aí, tá? Que a gente vai junto. Vamos junto, vai dar tudo certo, tá bom? Até a próxima!